Dar início aí ao nosso terceiro encontro sobre o mercado editorial, e hoje nós temos aqui o prazer, né, quero agradecer a presença do Márcio Renato dos Santos e do Luiz Henrique Pelanda. Os dois são jornalistas por formação e há alguns anos já no mercado editorial com publicação de livros de ficção e crônica. O Márcio acaba de lançar o seu 7º livro. Ele vai depois contar um pouco para a gente a trajetória dele, iniciada na editora Record, e todos os anos sempre com uma produção aí constante. E o Luiz Henrique Pelanda, que está no 5º, né, Luiz? Indo para o 6º livro. Indo para o 5º livro pela Arquipélago Editorial, e também começou pela Bertrand do Brasil, que é uma das editoras standards aí do país, né, uma editora bastante tradicional. E trabalha com crônica, também cronista da Gazeta do Povo. Então, a gente vai... Hoje, qual que é o barato aí do nosso encontro? A gente pensar... Eles falaram que não são jovens autores, porque eles já passaram dos 40, mas eu acredito que ainda são jovens autores que enfrentam essa incógnita ou essa situação do mercado editorial, como vocês viram semana passada, o professor Roberto Gomes colocou aí dos graus de dificuldades altíssimos de você ter uma editora, manter uma editora no Brasil, revelar novos autores. Então, eu queria começar pedindo para eles, na verdade, fazerem uma síntese da trajetória deles na literatura. Quer dizer, em que momento vocês decidiram que iam ser escritores e que queriam publicar, e como fazer para publicar. Quem quer começar? O Márcio? Bom dia para vocês. Obrigado por terem vindo aqui ouvir-nos, né? Escutam nesse volume, assim, numa boa? Então tá legal. Bom, uma pergunta difícil de responder, porque respondi desde o momento em que eu decidi, né, ser escritor até o momento em que eu pensei, agora eu vou publicar e consegui publicar. Digamos que é uma curva assim imensa. Eu sempre quis ser escritor, assim, desde criança. É uma coisa meio maluca, porque na minha casa não tinha livro, meu pai e minha mãe não eram leitores assim de literatura, e acabaram comprando para os filhos enciclopédias, né? Que era o que era vendido nas portas, né, das casas brasileiras nos anos 70. Meus pais não eram do tipo que iriam a uma livraria comprar livros, né? Mas eles tinham tiveram esse insight, né? Vamos dar livros para as crianças lerem. E eu comecei a ler com enciclopédias, depois no Círculo do Livro, que eles compraram uma assinatura, né? Que era um catálogo que você assinava e comprava. Tinha que comprar um livro por mês, e chegava um livro na sua casa, numa caixinha de papelão, assim, que era uma espécie de tesouro, né? A gente ficava... Aliás, eu não sei qual a tua relação com o Círculo do Livro, Márcio, mas de todos os escritores de 40, 50 anos que não moram no Rio ou em São Paulo, quase todos tiveram uma relação com o Círculo do Livro. Porque se hoje no Brasil há poucas livrarias, né? Na época havia muito menos. Em Curitiba quase nada também na época. E o hábito de ir a livrarias ainda é um hábito novo no Brasil. Mas então eu, por algum motivo, tinha muito mais ligação encontrava muito mais prazer, por exemplo, na leitura de livros. Eu comecei lendo livro policial, comecei lendo Crônicas do Veríssimo, que na época era o cronista que despontava, né? E lendo em livros isso. E mesmo criança eu achava que aquilo me dava mais prazer do que jogar bola, por exemplo. Depois, mais tarde, eu ia brincar que em vez de ser o Zico ou o Sócrates, eu queria ser o Nelson Rodrigues, por exemplo. Claro que qualquer opção era impossível, mas... E principalmente em Curitiba, onde tanto a literatura quanto o futebol sempre, né, deram suas topadas, né? Agora, a vida toda eu quis ser isso, né? Não achava que fosse possível, porque achava que eu morava numa cidade muito provinciana, onde não havia essa possibilidade, até que conheci, por exemplo, a obra do Dalton Trevisan, descobri que era possível escrever em Curitiba, sobre Curitiba, e isso eu era menino também. Isso me empolgou um pouco, e eu descobri que eu tinha que fazer jornalismo para poder trabalhar com escrita, que era algo que eu treinava já na adolescência e achava que podia ser. E vocês que fazem jornalismo sabem que não exatamente, né,
uma coisa leva a outra. Você fazer jornalismo, você vai trabalhar com a palavra e com literatura, principalmente. Mas era melhor do que fazer qualquer outra coisa. Logo que entrei na faculdade, o Zé foi meu professor, mas ele era muito jovem na época também, né? Eu acho que quando eu entrei, você não foi meu professor. Eu demorei muitos anos para sair. Eu tive 4 turmas, o Márcio foi da minha segunda turma, né? Para mim foi um pesadelo, assim. Eu queria sair o tempo todo. Eu ia e voltava. Fiquei 7 anos na faculdade. Me formei. Comecei a trabalhar com jornalismo e descobri que era o jeito. Que eu tinha acertado. Porque eu escrevia e era isso que eu sabia fazer. E trabalhando com literatura dentro do jornalismo, tanto na Gazeta do Povo quanto no Rascunho, onde o Márcio também trabalhou, eu comecei a ter contato com escritores, né, da nossa época, editores, pessoas que acho que nos ensinaram muita coisa, né, nos mostraram muito qual era o caminho a seguir também para amadurecer a nossa escrita e buscar uma editora. Então, para responder quando eu comecei a publicar e encerrar a longa resposta, é mais ou menos assim. Eu escrevi sem parar conto, romance, poesia, digamos que da infância até os meus 35 anos. Quando eu cheguei aos 35 anos, eu já tinha jogado fora quase tudo que eu tinha feito. Eu tinha lá um volume de contos que eu achei que, enfim, estavam maduros. Eu passei por um monte de gente ler, as pessoas não liam, demoravam. As pessoas têm horror, né? Quando você entrega, olha, eu escrevo, eu tenho aqui um negócio, você pode ler para mim. A pessoa trabalha no mercado editorial, a pessoa fala, vou perder um amigo, as pessoas têm pânico de receber original. E depois, eu me lembro que o José Castelo, ficou 1 ano com o meu livro para ler. Depois de 1 ano que ele pegou, ele ligou para mim e falou assim, eu li, eu acho que eu vou indicar. Demorei 1 ano, me desculpe, mas eu estava com medo, ele falou assim, de ler. E ele me indicou na Bertrand, passei por 2 pareceristas, publiquei por lá e aí tive uma resposta razoável, né, a esse livro. Mas daí, como cronista, que eu estava começando a escrever crônicas também, fui chamado na Arquipélago, que é uma editora de Porto Alegre, a Bertrand do Rio de Janeiro. Fui chamado pelo Humberto Werneck, que me incentivou a fazer o livro, e aí eu devo muito a ele, porque eu achava que não valia a pena, e ele, claro, me convenceu. E desde então lancei outros livros de crônica, vou lançar um outro livro de conto agora pela Arquipélago e sigo nesse caminho. Agora o Márcio faz o seu resumo também. Oi. Tô com uma gripe de 3 semanas, tô com um restinho. Alguma coisa que eu não quis ir no médico, me automediquei. Então vou pigarrear um pouco. Mas a voz está voltando. Obrigado pelo convite. Eu acabo, exatamente há 1 semana eu lancei o meu livro de contos, Outras 17 Noites. E eu acho que é o meu primeiro livro, né? Apesar de eu ter outros tantos, gosto tanto desse, mas tanto mesmo, que acho que é meu livro de estreia, né? Já passei por outros e aconteceu uma sensação muito interessante com esse livro. Eu passei para 2 leitores antes de publicar. Ele é publicado por uma editora imaginária, que daqui a pouco eu explico como é essa editora imaginária, mas eu passei para 2 leitores antes de publicar. O Hernani Só, que é um gaúcho, mora em Porto Alegre, e a Lucy Colim, que é daqui, escritora. E eles realmente falaram que, esse livro está diferente, você conseguiu construir narradores, você está distante demais, a gente não vê nada do Márcio, mesmo conhecendo, na maneira de narrar. Há uma distância muito grande, você conseguiu criar personagens e conseguiu criar um narrador. Isso para mim foi tão... Narradores, né? São 17 contos. São 17 contos que eles conversam entre si. A ideia do livro de se chamar Outras 17 Noites é uma ideia que conversa com o livro das 1001 Noites. Na narrativa, né, inventada na narrativa árabe, um rei começa a matar as mulheres porque foi traído, e aí para ele todas as mulheres irão trair. Então ele começa a fazer um assassinato ali,
né, fica matando, e uma mulher daquele local, a Sherazade, se oferece para ser a esposa dele, para acabar com as mortes. Como que ela vai acabar com as mortes? Ela vai narrar até um determinado ponto e interromper aquela narrativa, e aí aquilo vai ter que ter uma força, ela interrompe e pede para continuar na noite seguinte. E aí vai uma continuidade. Cada narrativa daquelas é um conto, pode funcionar, pode ser um conto. E pensando nisso, quando eu estava escrevendo esse livro, em algum momento ali do ano passado, eu percebi que eu poderia, os contos, a última frase fecharia o conto, pelo menos a ideia minha era que surpreenderia, seria um final que faria surpreenderia o leitor, mas ao mesmo tempo jogaria para a narrativa seguinte. Então, e 17 por causa do ano ser 2017, e uma brincadeira de acrescentar mais 17 noites nas 1001, mas de uma maneira totalmente diferente. Esses contos não têm nenhuma relação com aquelas narrativas absurdas em que, por exemplo, uma feiticeira transforma os amantes em pássaros e quando cansa de um, daí transforma ele em pássaro, daí transforma aquele passarinho no homem, passa a ter relacionamentos com ele, quando cansa, devolve para a condição animal. Não tem nada a ver com isso. São narrativas urbanas, contemporâneas, do século XXI. Mas esse livro, eu tenho a impressão assim, que é o meu livro de estreia. E é a estreia de escritor. Agora, acabei de estrear faz 8 dias. Né? E, apesar de todos os livros anteriores. Mas como que são os livros anteriores? Né? Eu assim, também não sabia se iria escrever. Comecei a escrever à medida que lia. Né? Eu lembro que com 16 anos, eu tenho 42, vou fazer 43 semana que vem. Então, com 16 é a minha consciência que eu lembro que eu comecei a ler sistematicamente. Eu perdi um pouco o círculo do livro. Eu lembro de ler na escola livros pedidos, assim, mas eu não lembro de anterior, então eu considero meu marco zero o Feliz Ano do Rubens Paiva, qual que é? Feliz Ano Velho? Feliz Ano Velho eu considero meu primeiro livro lido, mas não foi, mas considero meu primeiro livro lido esse, que, com um impacto muito grande. Desde então, do Feliz Ano Velho, eu venho lendo um livro atrás do outro, mas não só um atrás do outro. Eu costumo ler, eu costumo conviver assim com 20, 30 livros, né? No momento eu vou terminando. Por exemplo, eu terminei a Odisseia ontem. Eu estou com uma série de livros. A Odisseia é um livro que me acompanhou, numa tradução muito boa aí do Frederico, é um português. Eu li a Ilíada sem entender nada, né? É uma tradução a mais antiga que tem. E agora a Odisseia eu consegui ter um aproveitamento melhor. Mas, enfim, eu me acompanho 20, 30 livros. Então, desde daquela experiência dos 16, eu venho com esses livros agregados comigo, caminhando junto. Né? Eu termino um, coloco o outro. Em algum momento ali da faculdade também fui para o jornalismo parecido com a percepção do Pelanda. Se fosse para a literatura, talvez o jornalismo pudesse ser uma opção. Diferentemente de gerações antigas que buscavam direito, por exemplo. O jornalismo parecia mais próximo, apesar de ser muito diferente da literatura, mas parecia ser mais próximo. E daí também escrevia narrativas, não sabia o que era um conto. Né? Escrevia narrativas curtas sem saber o que é um conto. Hoje eu sei o que é um conto, eu posso falar. Vocês querem que eu fale o que é um conto? Eu tenho uma definição de conto. O conto não é um texto curto. Um conto pode ter até 20, 30, 40, 50 páginas. Tem casos até maiores. Mas um conto, tradicionalmente, apesar de haver muita fluidez e muita variedade, mas um conto é um núcleo com poucos personagens. Então, um conto não é como um romance, que, de maneira geral, tem mais personagens, tem mais de um núcleo. Mas o conto é um núcleo de poucos personagens, e você tem que resolver ele ali e no final, dar uma fechada. Né? Dar uma fechada, tentar surpreender o leitor de uma maneira, enganar o leitor. Podem haver duas histórias correndo junto, né? E uma linguagem mais densa, assim, uma linguagem que tentar buscar uma atenção total, todas as frases, uma atenção. Então, o conto eu não sabia que era isso. Mas eu escrevi histórias curtas.
E vinha escrevendo histórias curtas. Eu lia que, eu não sei, talvez quem seja um leitor aqui, devem ter vários leitores aqui, além de ser estudante de jornalismo, leitores de literatura. Eu era um leitor de literatura, lia ficção, novelas, romances, textos de teatro, poemas, mas só escrevia histórias curtas. Em algum momento, histórias muito curtas, eu não conseguia passar de 1000 caracteres, por exemplo. E não fazia esse fechamento, às vezes fazia um fluxo de pensamento, só não colocava personagens em conflito com outros. Mas em algum momento eu entendi, comecei a entender, lendo os contos, lendo o Dalton, lendo outros escritores, o Machado, lendo Chekhov, lendo outros, eu fui entendendo mais ou menos. E essa percepção, eu tenho uma percepção do que é um conto. Quando eu leio, pego um texto e não me diz que é um conto, eu tenho meu entendimento se aquilo é um conto ou não. E daí eu percebi que até o que eu vinha escrevendo não era conto, assim, eu queria fazer alguma ficção, né? Mas em algum momento eu entendo o que na minha cabeça e pela minha experiência de leitor seria um conto. E aí eu também comecei a guardar, escrever contos, mas não pensando num livro, só escrevendo contos. Estudava no jornalismo, muito difícil, né? Começar quando termina a profissão, o emprego, essas coisas todas. Mas, assim, sempre pensando mais na literatura, né? Caminhos paralelos. Até que eu já tinha alguns volumes de contos e numa fila, na Flip, na festa de Paraty, eu estava na fila e na minha frente estava a Luciana Vilas Boas, que era a editora da Record, ela decidia, ela mandava imprimir, ela mandava fazer o que ela quisesse. Lá tinha uma máquina eles têm uma máquina, enfim, ela publicava, ela investia até em autores desconhecidos, como é o meu caso. E aí eu conversei com ela na fila e falei, não sei como, eu não lembro da conversa, mas daí eu falei, eu posso te enviar um livro para você ler? Ela falou, pode. Ela me deu um cartão. E daí parece lorota, né? Pô, você encontra a mulher ali numa fila. Eu fui trabalhando pela Gazeta para cobrir a Flip. E aí eu peguei e mandei para ela logo em seguida o arquivo. E um dia eu fui na casa fazer uma matéria no Carlos Deitman, que é uma figura aí da cidade, um contador de histórias, uma figura. E ele morava numa casa lá no seminário, não sei, e que não tinha geladeira, nada, ele quis me defumar. Ele falou que eu tava carregado. Impressionante. Ele me defumou, deixei, tudo bem, me defumou, acendeu os negocinhos ali, né, me defumou, saí fedidão. E daí quando eu cheguei em casa, eu liguei o computador e dava uma mensagem da Luciana, vou publicar seu livro. Depois eu contei para ele, ele não acreditou, né? E ninguém acredita mesmo, mas, enfim, não precisa acreditar. O fato é que daí foi publicado em algum momento aí, publicado pela Record, uma editora grande e tal. E daí o livro saiu, e daí eu lembro que alguém falou, Márcio, eu fui aqui no Conjunto Nacional da Livraria Cultura e vi teu livro na vitrine. Eu falei, pô, que interessante, né? Quer dizer, a Record tem um poder de distribuição muito grande, mas é curto. 6 meses depois o livro não estava mais, mas quando ele saiu, ele foi exibido, né? E daí, em seguida, a Luciana sai da Record. A Luciana, eu tinha uma relação boa com ela, assim, a gente falava, ligava, ela me atendia e tal. E depois eu não tive mais essa continuidade lá. Daí, na sequência, o Fábio Campana me convidou para publicar pela Travessa dos Editores. E daí eu publiquei, dei o segundo livro pela Travessa dos Editores, né, o segundo livro de contos. E depois, acho que era 2014... eu tinha mais um livro e fiquei com vergonha de oferecer para o Campana ou para qualquer outra pessoa, né, um livro. E daí eu decidi publicar eu mesmo. Eu inventei uma editora chamada Tulipas Negras, que não existe. Sou eu mesmo que faço tudo. Na verdade, eu encomendo as capas, encomendo a diagramação. E publiquei daí o terceiro livro pela Tulipas. E foi uma experiência muito interessante. Anteriormente, tinha publicado uns folhetinhos para distribuir. Mas aí eu publiquei pela Tulipas o meu próprio livro, 299. O primeiro pela Record é Mindaal. O segundo livro, publicado pelo Campana, eu sugeri para ele um título que ninguém conseguisse pedir o livro na loja, né? O nome do livro é Gole, 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 Gá. Então, não tem a chance de alguém pedir, me dá um Gole, 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 Gá, é 0. Né, pessoa? Ou podia pedir um livro do Márcio, alguma coisa assim. Era uma ideia de... O livro falava de incomunicabilidade, e a incomunicabilidade seria no título, né? E daí
O terceiro foi pela Tulipas, daí Selo Imaginário, 299, e daí eu acabei publicando pela Tulipas todos os outros livros. Em seguida veio Mais Likes, Finalmente Hoje e Outras 17 Noites. Esses livros anteriores, não é uma questão de renegar os livros. Eu acho que cada livro desses que eu escrevi, esses livros de contos, me parece cada um escrito por um sujeito diferente que eu tenho a percepção que eu sou hoje. Então são livros quase de outros autores. Se mudar o nome na capa, talvez pudesse ser de outro autor. O livro que eu considero meu mesmo de estreia, que eu acho um livro... se eu pudesse planejar um livro e pensar, eu me preparei para lançar, é esse livro, Outras 17 Noites. Acho que de conceito ele é mais interessante. Então, a minha relação com o mercado é essa, é uma relação de começar numa grande editora, considerada na época a maior editora da América Latina, não só do Brasil, um grupo grande, depois ser publicado por uma editora pequena de Curitiba, e em seguida, e até hoje, por uma editora que não existe, por uma editora imaginária, um selo clandestino, né? Um selo. Eu lanço meu livro, ele tem a aparência de um livro de uma editora comercial, mas ele é um livro de uma editora que não tem nem sede, não existe, tem um endereço imaginário. Não pago imposto, nada. E daí é o seguinte, é uma questão de fantasiosa. O livro existe fisicamente. Ele está em livrarias, inclusive. Ele circula. Eu mando pelo correio para leitores, mando para bibliotecas, mando para jornais. Até saem resenhas, notas em grandes jornais, assim como o Estado de Minas, resenhas em blogs de leitores de literatura, mas é um caminho, quase seria o contrário de um caminho natural. O caminho natural, o caminho clichê seria de um normal, você começar numa editora pequena, um selo imaginário, e depois tentar crescer para uma editora média e talvez chegar numa editora grande, né? O meu caminho até aqui é o contrário desse. Semana passada, em conversa com o Luiz Rebinski, que é o editor do Cândido e escritor também, ele disse que estava falando da dificuldade de você publicar um original. O Luiz Opelanda comentou isso. E ele disse assim, você sabe como é que funciona nas editoras? Tem uma mesa, ele falou na Companhia das Letras, em particular. Esses são os indicados do Zé Castelo, esses são os indicados... Porque é muito livro que chega e eles precisam desse filtro do crítico ou desse leitor qualificado no mercado editorial. Bom, a questão que eu queria colocar para vocês é, em algum momento vocês tiveram que enfrentar esse bicho chamado mercado editorial, tem um muro, o que tem do lado de lá, né? Vocês contaram alguma coisa, né? O encontro com a Luciana Vilas Boas e tal. Como é que vocês lidaram com isso, né? Com esse mundo que é tão, usando a expressão que todo mundo fala, tão líquido, que é o mercado editorial? Você não consegue perceber exatamente como é que ele funciona. Como transitar nesse meio? Bom, eu acho que até dá para comentar. A gente estreou, você na Record, eu na Bertrand, e eram editoras do mesmo grupo, que é o Grupo Record. Essa máquina que o Márcio falou era uma coisa mítica, quase, na época em que a gente estreou, né? A gráfica do Grupo Record, né? A gente pensava naquilo como a máquina do mundo, assim, sabe? Uma coisa... Porque diziam pra gente assim, aquela máquina do Grupo Record precisa comer uns 100 livros por mês. Era uma coisa lendária. Eles falavam... A gente comprou esse parque gráfico e não podemos desligar da tomada. Porque se a gente para de alimentar essa máquina com livros, nós começamos a perder dinheiro. Exatamente, mas é exatamente isso que tem até a beleza do absurdo, né? Então, num país onde ninguém lê, onde pouco se distribui, né, quando a gente fala em livro, onde os cadernos de literatura, os suplementos culturais perdem espaço e agora os jornais vão perdendo espaço, onde o debate literário parece que aumentou, mas na verdade encolheu. Existia aquela grande máquina, eu sempre imaginava uma sala desse tamanho, mais ou menos, com uma máquina soltando fumaças, assim, sabe? Fazendo barulhos incríveis e as pessoas jogando originais lá dentro e saindo livros. Então eles falavam assim, a gente precisa... Né, eles tinham metas, né? Então a Record, que era o que tinha o maior número são coisas que a gente ouvia realmente de orelhada, sabia de orelhada. A Record tinha que fazer 80 livros por mês, a Bertrand tinha que fazer 8.
Então, imagina o que é o trabalho de um editor procurar 80, 100 livros no mês de autores reconhecidos, autores jovens, autores estrangeiros, autores brasileiros, e deles iam, né, tipo, faziam aquela seleção. O que aconteceu? Essa mesa que o Rebinski fala, ela existe mesmo em toda editora. Digamos que eu, por exemplo, recebo originais hoje toda semana e quase todo dia. E eu não edito nada. Por quê? Porque a partir de certo momento, você que tem uma editora imaginária deve receber também. As pessoas mandam pelo Facebook ou mandam um e-mail para você e falam assim, você pode ler esse livro para mim e indicar numa editora? Daí você fala assim, é difícil, porque, né, você vai ler, eu tenho que ler para trabalhar, tenho que ler por prazer, eu tenho que trabalhar. E você já me mandou também, exatamente. Tudo dele, ele já tem uns 3 ou 4 livros, ele tem. Mas então, é difícil. Então você imagina numa editora, né, a quantidade de originais que aquilo chega por dia. Quando eu estava na Bertrand, a Rose Alves, que era a editora lá, ela me mostrava as pilhas na mesa dela. Lá em São Cristóvão, nesse lugar onde a máquina fumega. E daí, era uma coisa maluca. Eu falava, mas tudo isso te mandam? Dela assim, não. A maior parte já foi pro lixo. Isso aqui é o que é indicado. E realmente assim, aqui tem eles têm as pessoas de confiança, e cada pessoa de confiança indica, digamos, no ano lá uns 20 caras, uns 20 livros. E daí, a partir daquelas indicações de confiança, eles vão passar para pareceristas, que são os caras que são supostamente anônimos, trabalhadores anônimos, leitores anônimos e qualificados, que recebem para ler e dar um parecer, falar, esse vale a pena editar. A partir do momento em que um livro desse, que já tem uma pré-indicação, recebe um parecer positivo do parecerista, ele vai para o editor. Daí o editor vai falar, falaram que vale a pena, vou ler e ver se vale a pena. Só que, claro, esse trabalho também é muito apressado. Tudo é muito maluco. E também tem várias outras coisas no meio. Os pareceristas, que deveriam ser anônimos, às vezes eles dão um jeito de vazar seus nomes, né? Porque existe a política dentro do ambiente também. Então é tudo muito, realmente, difícil é tudo muito complicado, é delicado o ambiente. Muita coisa boa acontece, muita coisa ruim, muitos erros. Não, mas aí a gente está falando quando a gente entra no mercado. Porque depois que o Bernardo Carvalho, ele é um cara já reconhecido. Ele termina o livro, ele mostra direto para o editor dele e pergunta o que você achou. O editor fala assim, gostei ou não, e não interessa. O Bernardo fala assim, não, é isso aí mesmo. Então, para ele já tem esse caminho. Mas na época foi isso comigo. Eu me lembro que eu passei o original para o Castelo, que eu conhecia há alguns anos, e eu nunca falava para o Castelo que eu escrevia. Nunca falei. Eu convivi com o Castelo anos, assim, sem falar que eu escrevia em casa alguma coisa, porque ele tinha pavor, né? É aquela coisa assim, você tem amigos, né? Daí um dia o amigo chega e fala assim, eu também sou escritor, leia o meu livro. Daí você fala assim, olha, achei mais ou menos aqui, a pessoa já rompe com você. E eu acho que ele deve ter tido uma vida cheia dessas situações, eu não falava nada. Daí quando eu mostrei para ele, ele falou, olha, não sei quando eu vou ler. E mostrei para ele porque o Flávio Stein, que era um amigo comum nosso, me sugeriu. Tá? E quando, um ano depois, ele leu e disse que faria a indicação, foi o que aconteceu. Só que, quando a gente chega em editoras grandes, a gente descobre daí como funcionam essas coisas. Você pode ser distribuído nos 3 primeiros meses, digamos assim, né? Eles pegam e mandam caixotes de livros seus para todas as livrarias do Brasil. Mas nessas livrarias já há, digamos assim, 50 mil títulos, igualmente escondidos nas estantes. Não há divulgação, não há um trabalho de assessoria de imprensa, você não tem como se agarrar àquilo, você sabe que você não vai vender. Até durante o processo, não sei se você teve essa experiência também, as pessoas que faziam a capa, né? Isso era muito engraçado, a gente falava assim, como é que vai ser a capa do meu livro? Né? Como é que vai ser a fonte do meu livro? E daí vem o cara da capa e fala assim, olha, você escreve contos não vendem, você sabe disso, então esqueça, não vamos fazer uma capa para vender. Você fala assim, mas e se a gente fizer uma capa pensando que pode vender? Depois fala assim, não vai ter isso, não vai vender. Esqueça, não vende. Mas por que a gente vai botar numa livraria se não vai vender? É porque as pessoas precisam alimentar a máquina. A máquina. E com sorte, ganhar um prêmio. Porque daí vai ser bom para o catálogo da editora. Mas daí fala assim, esses contos que você escreve são sofisticados. Você fala, sofisticados em que sentido? Não é para vender.
Você fala assim, então o que vende, o que é feito para vender não pode ser sofisticado. É o mercado editorial. Então a gente não precisa se preocupar com vendas. Vamos fazer uma capa que não se preocupe com venda. Então tá bom, então você imagina, vai ser uma coisa linda, maravilhosa, sofisticadíssima. Daí eles mandam 3 capas para você escolher. 2 são terríveis. Você sabe que você nunca vai escolher aquilo. E a terceira você fala, mas não é o livro, né? Não é exatamente isso. Não, você tem o direito de escolher, mas entre essas 3. Então você escolhe aquela que você foi direcionado a escolher. Então quando você entra, você vai sendo levado, eu acho, por uma enxurrada e com sorte ganha uma resenha aqui e ali. Quando eu saí disso, eu me lembro que o Márcio vai poder também falar sobre isso, porque o Márcio é um contista puro sangue, né? Ele, como eu, é um cara que escreve histórias curtas, né? O mercado diz pra gente, a Luciana também fez essa declaração polêmica na época, a Luciana Vilas Boas, que era para as pessoas começarem escrevendo romance, porque a única coisa que vende é romance, poesia não vende, conto não vende, crônica não vende. Então, todo mundo me perguntava na época assim, quando você vai escrever o seu romance? Eu falava, eu não vou escrever romance. E daí então dizia, então esqueça que você nunca mais vai publicar nada. E realmente deixei de lado, acho, a ideia de continuar publicando. Por um momento achei que não ia funcionar, até que eu, escrevendo crônicas na época no Vida Breve, o Humberto Werneck me procurou e me falou que uma editora de Porto Alegre lançaria uma coleção de cronistas e eles precisavam de um cronista jovem, e eu não tinha 40 anos ainda, e eles achavam que podia ser eu. Eu me fiz de muito difícil na época, falei que não, porque eu nunca imaginei lançar aqueles textos e tal, mas eles me convenceram, lancei, e aí com uma editora de médio porte para pequeno, que é Arquipélago, de fora do ambiente em Rio, São Paulo, foi totalmente diferente, porque eu tive uma relação de autor-editor com o Tito Montenegro, que cuida do livro, a gente escolhe a capa juntos, a gente discute o livro, discute o lançamento, a editora paga viagens de lançamento, paga hotel, avião, e em meio a crises. Mas ela tem um retorno muito mais, digamos assim, concreto. Porque você não joga um monte de garrafas ao mar e torce para alguém um dia, né? Você investe em alguns autores, né? A Arquipélago lança a Eliane Brum, lançou Carpinejar, Sérgio Rodrigues, o Humberto Werneck, o Ivan Ângelo, e fica em cima dos livros. E esse trabalho de edição, realmente, que é o que dá sentido, né? E você que edita seus livros hoje, você sabe o quanto é importante isso para que o livro viva, né? Para que ele tenha uma repercussão junto aos leitores. Isso é muito importante. E eu acho que hoje eu consegui isso, tanto que a Arquipélago, a minha editora, era uma editora que sempre lançava livros, não de literatura, digamos assim, pura, né? Mas a literatura impura, que é a crônica, né? Que é ligada ao veículo de jornal. A Arquipélago lançava sempre livros de jornalismo ou de crônica. E esse ano eles vão, depois de passarem um perrengue danado, nesses últimos 2 anos que eles tiveram que cancelar lançamento, apertar o cinto, eles vão se lançar agora também na ficção. E o meu próximo livro de contos vai sair pela Arquipélago, e eu vou relançar o Macaco Ornamental no início do ano que vem pela Arquipélago, que foi um livro muito pouco lido, e por mais que eu nem goste tanto dele hoje, tem gente que gosta, e eu acho que pode ganhar uma nova chance, né? Márcio, por favor. A minha situação, eu sabia dessas questões todas, dessas triagens, mas eu nem esperava entrar numa editora. Quando a Luciana me manda aquele e-mail, depois que eu fui defumado no Carlos Deichmann, né? Ele queimou um negocinho assim, tipo parece uma forma, um tijolinho, acho que de defumação, ele me defumou mesmo. Depois daquela defumação, e quando eu cheguei lá quando eu fui para a Record, foi muito maluco, porque é o seguinte, os livros, ela tinha dado essa declaração naquele contexto, naquele momento que não se publicaria contos, surge um livro de contos de um curitibano desconhecido. Daí o meu livro, pela Record, ficou muito mais bonito que os outros. É um papel de capa muito bom. Ela falou, quem você quer que escreva a capa? Quem que você quer que escreva? Ela chegou assim, porque é o seguinte, eu estava falando com quem mandava, direto, sem intermediário. Quem que você quer para a capa? Eu falei, eu conheço a Lola Vaz, quero que ela faça. Manda fazer. Eu liguei para a Lola Vaz, negociei diretamente. Eu pedi a capa, mais ou menos.
7 cores para dialogar com 7 contos e com 7 letras do título Mindau. Quem você quer para fazer a orelha? Eu tinha praticamente o catálogo da Record à disposição, não que fossem aceitar. Como eu tinha entrevistado na semana anterior o Felipe Pena, que não tinha nenhum relacionamento com ele, eu escapou assim, Felipe Pena. Felipe Pena, vou ligar para ele. Mas eu não fiz uma seleção, foi na hora, ela pegou e mandou Felipe Pena, assinou a orelha. Foi realmente toda uma coisa assim muito rápida e foi acontecendo rapidamente aquilo. Mas o livro ficou 1 ano em processo de produção, tinha uma fila. A máquina lá ia entrar na fila no ano seguinte. Quando o livro estava na véspera de ser publicado, eu não gostava mais do livro. Aquele livro já tinha dado para mim. E eu estava com um outro livro pronto. Mas eu fiquei com vergonha de mandar o outro livro. Imagina, se ela aceitou aquele e fez um agito na época para aquilo, eu recusar aquele e ir para um outro, eu não tinha como mudar. E saiu o livro. O livro é interessante. Nunca mais li. Mas, assim, é de um outro escritor. E aquele livro, daquela maneira, saído pela Record... Eu gostaria que saísse pela Record o Outras 17 Noites, que saiu agora, mas isso não existe, né? Esse livro não existiria sem aquele. E sem os outros tantos desse período intermediário. Então, e depois eu sou... Bom, antes de eu participar da Record, eu sei fazer livros. Eu trabalhei na imprensa oficial... Eu fiz a parte de diagramação de 100 livros, mais ou menos, 100 títulos, na gestão do Miguel Sanches Neto, entre 2000 e 2002. 100 títulos, imagine, produzir tudo, diagramar a capa, tudo. Então, eu sei fazer livros. Eu não faço, mas eu sei fazer. Aí, encomendar capa, ISBN, eu sou um camarada que, assim, eu tô com um livro, com um texto aqui que resolve, eu sei produzir um livro. De qualquer tipo, com foto, com imagem, em papel de alta resolução, o que for eu sei fazer. Porque eu aprendi fazendo, junto com os gráficos, tudo. Quando eu saí da imprensa, eu fui trabalhar na Travessa dos Editores, onde teve um período de 40 títulos, talvez, ou 30. E também aprendi a fazer, participei de outra fase do processo ali e tudo. E o editor, na época, o Campana, me convidava. Vamos lá, guri, fazer um negócio. Eu não queria fazer, naquele momento, não. Aí, depois que eu tive essa experiência da Record, eu tive um convite diretamente de um editor, do dono do negócio. Quer fazer teu livro? E daí eu falei, quero. O segundo livro que eu faço, ele me deu liberdade para eu chamar quem eu quisesse. Eu chamei um camarada que é design e do grafite. E daí a gente fez um segundo livro, que eu vou distribuir 4 exemplares hoje, também de um jeito totalmente eu controlando tudo, né? O Marciel fazendo o designer, a capa, mas assim, eu na mão junto, acompanhando todo o processo. E mais do que isso, quando ele lançou esse livro, eu sabendo que a Travessa era uma editora média, ele falou, quantos livros você quer para você pedir? Eu falei, eu quero 400. Daí peguei 400 livros e fiquei mandando pelo correio, para tentar ser lido, mandando para... Então também é um outro esquema. A minha vivência nesse mercado, como ele é profissional, a minha é uma outra experiência. Em seguida, eu invento esse selo imaginário, onde eu chamo os designers, além de fazer o livro todo, eu chamo os designers, acompanho a revisão, encomendo capa, encomendo orelha, peço ISBN, faço o lançamento, tento colocar numa distribuidora, a distribuidora distribui de uma maneira mínima, mas distribui. Ou seja, é uma experiência do ponto de vista de alguém que, além de escrever o livro, tem que fazer toda a outra parte também. Toda a outra parte, que é a parte mais confusa, né, complicada, que é tentar colocar o livro numa livraria, né? Então, eu quero dizer com isso o seguinte, a minha experiência ligada ao mercado editorial, ela não envolve dinheiro até hoje. Assim, de entrada de dinheiro para mim. Por quê? Porque na Record eu tive um contrato muito maluco. Até hoje eu tenho um contrato com a Record, eu recebi uma prestação de contas ontem. Como é que pode? O contrato acabou faz 5 anos e eu estou lá ainda, não sei como. Eu recebi um dinheirinho ali, uns R$22. Como é inferior a 30, eu não recebo. Fica para próximo acerto. Mas assim, é um negócio muito maluco. Daí, na Travessa, eu ganhei 400 exemplares, né? E os meus livros, esses do selo imaginário, Tulipas Negras,
eu invisto totalmente, eu invisto tudo, mas eu não tenho a minha remuneração daí, né? Eu fico fazendo o livro para... O objetivo é colocar o meu texto em circulação. Como eu vou colocar hoje em circulação aqui mais 10 exemplares para vocês. Né? Vão ser distribuídos 10, porque eu fiz o lançamento faz uma semana, era uma véspera de feriado, como hoje é véspera de feriado, foi dia 12, véspera de uma quinta-feira santa, com um trânsito danado na cidade. Uma amiga que ia bater o carro, outro não conseguiu chegar a tempo, né? Acho que foram umas 30 pessoas no evento. Tem um aqui que foi, o Caípe, ali ele foi. E então é o seguinte, assim, um público bastante reduzido no lançamento e consequentemente, uma venda muito baixa, né? E o que eu faço com esses livros desse selo imaginário é uma distribuição mesmo. Mando para bibliotecas, para jornais, para leitores que eu sei, para jornalistas. Então, eu estou e não estou no mercado editorial, porque a minha situação é uma situação diferente, né? O livro parece um livro comercial, mas ele é um livro que circula de uma outra maneira. O meu livro, eu tenho a sensação que ele circula. Existe alguma leitura, mas é uma leitura um pouco diferente de ter... Ele tem na Livrarias Curitiba para venda, né? Às vezes vende um ou outro, mas é uma situação um pouco é diferente. É diferente de ser um autor, como eu era lá na Record. Eu estava lá na Record, estava lá publicado, tal. O livro estava no Brasil, mas também eu não era conhecido. Então, o livro estava na Livraria Cultura da Paulista, mas eu não sei se foi vendido, quanto vendeu ali, né? Então, é uma situação... A minha, assim, é mais de confusão, de bagunça, sabe? É meio que uma zoeira, assim, com o mercado editorial. É zoeira, sim, porque Tulipas Negras é um nome sensacional, é um nome que eu acho... É um nome que é fantástico, assim, porque é um grupo de homens que se vestiam de mulheres aqui em Curitiba nos anos 40 e 50, mas que não se sabe direito quem eles eram, o que eles faziam... Como que a Tulipas foi aceita na época, não tem nenhuma grande reportagem sobre a Tulipas, nenhum livro-reportagem, nenhum de vocês fez trabalho sobre a Tulipas aí, né? Por quê? Eu tô fazendo. Viu? Olha aí, então, a Tulipa... Faz um tempão, mas nenhum tulipa diz eu era um tulipa, né? Então Sim, o Eleu ter falecido há pouco, mas é um assunto intransponível. Intransponível, então colocar... Eles eram gays, né? Eles eram gays da alta sociedade, se casaram e tiveram filhos, né? Todos eles, mas eles não... É isso, né, Márcio? Mas eles foram fruto da maldade curitibana, né? A famosa maldade curitibana. Denunciaram, a polícia chegou lá, bateu, prendeu todo mundo, o Diário do Paraná publicou os nomes nos jornais e o assunto virou tabu. A partir daí, o Dalton é que citou, né? E o Dalton, Em Busca de Curitiba, em algum momento ele fala, eu viajo, aonde ele gosta e o que ele não gosta. E aonde ele viaja nas sociedades secretas Tulipas Negras. Então, usar isso, imagine, um selo imaginário, uma editora que não existe, se chamar Tulipas Negras. E a logo dela parece uma tulipinha, assim, mas eu pedi para o design fazer um pinto mole. Né? E daí, assim, é um pinto mole aquilo. Você olha e parece que é uma tulipa. Não é uma tulipa. Então, assim, tem várias... O endereço dela, Avenida Newton Sampaio, sem número. Sensacional. Newton Sampaio é um contista também meio que pouco lido, aqui um contista dos anos 40, curitibano. Qual é o bairro da Tulipas Negras? Bairro Jamil Snege. Então seria o bairro 76 de Curitiba, né? Então tudo é imaginário. A rua é imaginária, o bairro é imaginário, mas ela tem um Face, que é real, que eu alimento. E nesse Face eu recebo todo dia pedidos. Outro dia quem pediu para ser publicado foi o Ivan Santana. O irmão do Sérgio Santana, que quando caiu um avião, que avião que caiu? Ó, ele é um best-seller, tudo que ele toca vira ouro. Ele pegou e falou, ele pegou e mandou uma mensagem, aí dá para ler, qualquer um que entrar nas mensagens, ler. Ele pediu, eu podia mandar um original para você, eu falei, vou te responder no fechado. Eu falei, é uma editora imaginária, tal, valeu. Pô, não tem condições de te publicar. Ele falou, não, mas pô, eu achei legal. Porque um dos livros, que é o 299, tem a orelha do André Santana. E o André deu para ele, chegou e falou, pô, mas meu sobrinho escreveu aí na orelha, livro bonito e tal. Eu falei, mas não dá, isso aqui só publica um autor.
Na verdade, eu respondo no e-mail com outro nome para ser o editor, né? Ou a editora. Falei, não, só publicam livros do Márcio, né? Porque a gente gosta da obra dele e tal. Então, outras pessoas já pediram para ser publicados pela Tulipas, que veem o livro e falam, não, eu queria ser... Posso mandar o original? Pedem direto. Mas eu falo, não posso ler. É só um autor que a gente publica. Infelizmente, eu respondo com outro nome, né? Até isso. Então, tem uma pessoa que responde, que tem um nome imaginário. Quando eu faço os releases de assessoria, sai com um e-mail imaginário de uma outra pessoa que oferece o livro do Márcio para o lançamento. Então, ela não dá para falar que isso é mercado editorial. Isso é uma zoeira pequenininha, que faz algum barulhinho, né? E toda essa zoeira é para tentar colocar meu texto para vocês lerem, para outras pessoas lerem. É uma maneira de... Eu assim, depois que saí da Record, eu sei que tem toda essa filtragem, tudo. Conto não vende. Falam assim, você não pode mandar um romance para a gente? Eu falei, não posso mandar romance. A editora que entrou no lugar da Luciana, a Guilmar, falou, não, se você mandar um romance, eu leio, tudo, vai passar para parcerias, tudo. Eu falei, não, obrigado. Não vou. E eu sei da dificuldade das outras, e eu não tentei com outras editoras, nem para levar um não, para nada. Eu não, simplesmente foi aparecendo essa oportunidade do Campana e depois a ideia de fazer esses livros, né? E de fazer essa brincadeira Tulipas Negras, fazer essa zoeira, né? Que é quase uma piada interna, só eu sei disso. E hoje vocês sabem, né? Mas assim, ninguém sabe disso. A Tulipas é um selo ali, circula pouco, tal, né? Então, eu acho, mas essa experiência é muito interessante, porque eu estou me aprimorando na arte de fazer o livro, de trabalhar mais, editando mais o meu próprio texto, revisando, batendo mais no meu texto, tentando encontrar mais síntese e mais tensão na linguagem. Eu queria, antes da gente abrir para as perguntas, uma última questão. O Luiz falou ali que o livro que você faz para a Record, que é um livro sofisticado, o Record ou para outras editoras, que não é para vender, né? Eu tinha na minha cabeça que uma editora como a Record, ou a Bertrand, ou a Arquipélago, conta que você vai trabalhar pelo livro. Você vai trabalhar muito, você vai vir falar para estudantes, você vai em lançamento, você vai em feira do livro. Então não é assim. Não é exatamente assim. A pergunta seria, o que é mito, o que é verdade? Vamos citar o caso, por exemplo, o terceiro jornalista mais premiado do Brasil, Mauri Koenig, aqui em Curitiba, não consegue publicar por uma editora. Em tese, o Mauri venderia 1000 exemplares. Por que ele não interessa para uma editora? Quer dizer, o que a gente acredita que, na verdade, não é bem assim que acontece na hora que você apresenta um original para uma editora? Bom, eu vou tentar esclarecer a parte da sofisticação e daí eu vou falar o que eu acompanhei e o que eu acho que é o interesse da maior parte das editoras grandes, né? Bom, a questão da sofisticação é o seguinte, as editoras grandes, elas não esperam. Vamos falar, por exemplo, hipoteticamente, o Grupo Record. Quando o Grupo Record lança um livro meu de estreia, ou um livro do Márcio de estreia, eles não imaginam assim, nós vamos ganhar uma grana com esses caras. Porque eles já ganham dinheiro com o Humberto Eco, com a Isabel Allende, com o Garcia Marques. Eles têm um catálogo tão grande que não importa em relação a vendas, mas principalmente as vendas em livrarias. Se eu vender 1000, não vai garantir que eu vou ter o segundo livro. Não vai garantir. Não, isso não vai garantir. Mas eles se importariam conosco, né? Que não, nós que somos desse time que não precisa vender, nós temos a obrigação de ser artistas, não é? E aí ganhar prêmios, ou ser indicados em prêmios, porque isso dá mídia. E daí isso vai por uma espécie de currículo do editor. Não é? O editor que descobre o artista, que ganha prêmio. É tudo é nebuloso, é um sistema nebuloso e onde existe, claro, lógica e existe vaidade. Só que, falando em relação a... Você perguntou a sofisticação, né? O que espera, né? Foi isso que você... Essa editora não espera que você vá trabalhar... Não, eles esperam que a gente trabalhe, porque, em geral, a gente trabalha muito. A gente vai trabalhar, se chamam a gente para falar, bem fala. A gente está sempre fazendo essas coisas, sempre divulgando o livro que é nosso, mas que a editora também... Mas a Arquipélago, a editora onde eu entrei, já em 2010 e pela qual lancei 5 livros depois, é diferente nesse sentido. Porque eles dependem das minhas vendas também. E meus livros vendem.
Mas por que se não vendia antes, era sofisticado? Mas porque existe um trabalho em cima disso. A gente vende, eu trabalho por isso, fazendo oficinas, dando curso, ou falando em mesas, ou falando na internet, ou divulgando nas redes sociais as coisas, como o Márcio também faz, porque a gente precisa ser lido. Mas a editora, ela investe, ela fala nas livrarias, a Arquipélago vai até os livreiros, conversa com eles, porque tem uma coisa em livraria que é o seguinte, as livrarias ganham mais dinheiro, eu acho, cobrando espaço nas gôndolas de exposição do que vendendo livro. Você tem que pagar R$5.000 para você colocar o livro numa daquelas gôndolas em destaque. E as editoras médias e pequenas não têm esse dinheiro. Então vai ter sempre lá os best-sellers que já venderiam normalmente para um público já cativo, mas que são os caras que vão pagar aquela exposição. Então, para as editoras menores, não vale a pena você pagar R$5 para não vender nada. Né? Para um público sofisticado que não existe, segundo muita gente. Mas como é que funciona se no Brasil ninguém lê? Como é que as editoras continuam lançando um monte de livros e esses livros não vendem? É porque até pouco tempo atrás se confiava nas vendas do governo, nas compras do governo. Porque daí o governo comprava coisa para as escolas, para as bibliotecas, ensino médio, ensino fundamental, e as pessoas vendiam daí 50 mil livros. E você vender 50 mil livros de um título só, né? 20 mil, 30 mil, 50 mil, a editora consegue viver com isso um ano. Então, se você lançar o Ivan Santana na Tulipas, você vai viver 10 anos, imaginariamente. Mas é exatamente isso. Daí, de um tempo para cá, o governo parou de comprar. Por motivos que nós sabemos quais são. Virou uma zona. Né? Ninguém mais compra nada. Acabou. É a crise, é a corrupção, é a Polícia Federal, acabou. Está tudo parado. E as editoras, nos últimos 2 anos, entraram em pânico. As pessoas não estão mais... Porque a gente tem muito mais gente estudando hoje, muito mais gente lendo, mas não o suficiente para manter o tamanho do mercado editorial brasileiro. Um grande cliente dos livros é o governo, ou os governos. Né? E os governos estão se desinteressando disso. Eu acho que a última vez que teve uma venda de PNBE foi em 2012. Já são 5 anos. Nunca mais. Todo mundo ficava esperando a lista. Vamos ver quem é que vai ser vendido. Né? Daí ganhava, porque daí a editora ganha uma super grana daquela venda toda e o autor ganha 10%. O cara vai viver também 10 anos comendo no quilo lá com o dinheiro de uma venda para o governo. Então, existe isso. E os cachês, é claro, das feiras literárias, né? Que são cada vez mais disputadas, porque cada vez se vende menos. O governo parou de comprar, então é uma doideira. Mas as editoras, eu acho que elas viviam das compras de governo. Agora estão buscando... A própria Record já diminuiu muito a quantidade de lançamentos e tem trabalhado melhor os lançamentos. Então, se a gente for ver as livrarias também, as grandes livrarias também estão com dificuldade. A gente ouve boatos de fechamento aqui, fechamento ali e tal. Eu até acho que as livrarias de rua vão se beneficiar disso um pouco. A velha figura do livreiro, como a velha figura do editor, vão se fortalecer com o tempo, né? É só as coisas se equilibrarem. Mas eu acho que é mais ou menos essa ideia. É claro que eu não participo da máquina, não estou lá dentro, não sei exatamente, não participo de grandes editoras e das decisões, mas é todo mundo tentando se salvar de alguma maneira. Né? Eu acho que uma parte é isso. O que é mito e o que é verdade, Márcio? Do mercado editorial, assim, ser descoberto, ser lançado, vender ou não vender. Vender é importante. Falar pelo meu caso, eu acho que é uma questão de sorte. Por exemplo, qual a probabilidade de eu marcar um encontro e conhecer a Luciana Vilas Boas? Não teria Eu fui trabalhar na Flip pela Gazeta, fui cobrir ali. A chance de encontrar a Luciana Vilas Boas na Flip existe, ela circulava lá. Mas de eu ficar na frente dela falar comigo e não sei o que, e acontecer ali, é uma coisa um pouco de sorte. Mas deixa eu te interromper só uma coisa. Mas é sorte, mas tem uma coisa, a gente tem que falar que se teu livro fosse muito ruim, ela não iria publicar. Existe também esse detalhe, ela pega o livro e fala assim, não, vou publicar esse cara e vou oferecer, porque ela imaginava também que você daria retorno à editora em forma de prêmio, em forma de prestígio,
as editoras precisam de autores. O autor não é tão... Eu sei que é sorte, mas você também escreveu. Não, e aí sim, eu acho que... Claro, e naquele momento, talvez, a Record tinha essa possibilidade, ela apostava em mais autores desconhecidos. Eles publicam, a Record paga no Globo, todo sábado, os 10 mais vendidos dela. E o Graciliano Ramos está puxando essa editora, pelo menos eu sei disso porque o Bruno Zolotar, ele fotografa, né? O Graciliano puxando a Record, com outros best-sellers internacionais. Então, naquele período ali que eu saí, que eu fui publicado em 2010, havia essa janela, né? Essa chance de ser publicada, essa aposta maior em vários outros autores da minha idade, 30 e poucos, saíram, foram publicados naquele contexto. Agora, eu não sei realmente te falar o que é mito ou verdade, mas eu escuto muita coisa, né? Escuto uma série de coisas que eu não sei, eu não posso falar, porque lendas, não sei se são boatos... Mas eu não vivo apesar de eu trabalhar com jornalismo, entrevistar escritores, e eu publicar meus livros dessa maneira imaginária aí, né, pela Tulipas, falar na real o que é verdade, o que é mentira do mercado. Eu posso falar também uma outra coisa sobre a livraria, é que elas ficam com 40% do valor do produto, né? Às vezes mais. Então você entrega o livro, 40% já é da livraria, automático. Isso é um fato. Não sei se vocês sabem. O autor recebe realmente 10%, né, do valor de capa. Talvez tenham negociações melhores. Não sei, deve ter alguns casos. Por exemplo, o que é vender bem no Brasil, Márcio? Aquela história, alguém que vendeu uma edição de 1.500 conseguiu bastante. Talvez seja, mas aí olha a miséria, né? Eu penso assim, toda vez que eu vou lançar, eu tenho uma expectativa bem menor agora. Eu lancei meu 6º livro de contos. Cada vez que eu vou, eu até me surpreendi comigo. Nessa vez a expectativa. Foram 30 pessoas ali, venderam menos de 30 livros nesse meu lançamento, e eu não fiquei chateado, eu só fiquei perplexo com um dado, assim, que eu vou pensar, todo ano quando eu vou lançar o livro, ou cada vez que eu vou lançar, eu fico pensando assim, eu faço essa conta, mas eu faço essa conta na ida de carro, assim, que eu vou no carro pensando, a cidade já tem 2 milhões de habitantes, cara. Que miséria, hein? Eu não consigo levar nem 100 pessoas para me ver. Numa cidade de 2 milhões de habitantes, que miséria, né? Nem 1.000 pessoas compram meu livro nessa cidade. Que situação miserável, assim. Não minha, mas da cidade mesmo, né? Que miséria que é essa cidade. Que miséria que são as outras cidades também. Que não... Mas você imagina, se você vender 1.000 livros é bom, que miserável somos nós, né, escritores. Nós somos uns miseráveis. Que interesse é esse? Que país, né? Que miséria de país que a gente vive, que não tem 1.000 pessoas... Jogar a baleia azul, se você continuar. Não, mas é uma miséria absoluta. Que situação que é a nossa, né? Que coisa! 2 milhões de habitantes, não tem 1.000 interessados. Não, o meu lançamento, assim, eu vou lá, tem que ter 1.000, cara. Tem que ter 1.000. Que é isso? Não pode ter menos que 1.000. E não tem. No Brasil, 200 milhões. E não tem 1.000. É uma miséria total. Então, esse mercado editorial é uma confusão, a gente não sabe direito o que é verdade, o que é mentira. Agora, sem essas aquisições governamentais, o que vai ficar? Mas, assim, é uma miséria total não ter esse interesse de 1.000 pessoas por um livro de um autor. Que isso? Claro, não tenho divulgação, mas mesmo eu faço a minha divulgação. Todos os autores fazem sua divulgação, Pelanda faz, todos os autores fazem. Tem mais de 1.000 amigos ali, virtuais. Isso repercute, isso é replicado. Como que não tem 1.000?
Então, Mas ao mesmo tempo tem uma coisa curiosa. Eu lembro que o Luiz, tempos atrás, falou dos lugares que ele tem ido. Você foi pelo Sesc, né, Luiz Vários e tal. E que se eu reproduzir errado, tem aquela coisa, o Luiz falou, daí você diz, gente, eu nunca disse isso, né? Isso acontece muito com todo mundo, né? Mas você disse que às vezes você tem a impressão que as pessoas estão ali, é o fetiche do autor, mas que elas não leem aquele livro. Elas compram o livro, elas tiram uma foto com o autor, elas recebem autógrafo, né? Mas que não acontece. Por um lado, o fascínio pelo escritor permanece, né? Ainda que não haja nesse caso, eu não acho que seja negativo no sentido de esses caras não estão lendo. Quando você viaja ao Brasil, assim, vai em vários lugares e você vai e descobre coisas que você antes não tinha percebido. Na verdade, as pessoas não têm acesso ao livro, um acesso natural ao livro. Elas vão ver o escritor para ver se aquele cara talvez valha a pena, mas as pessoas não têm grana para comprar também. Daí fala assim, mas vão no futebol, bebem cerveja, compram... Claro que tem dinheiro para outras coisas, mas o livro não é prioridade no Brasil ainda, tem um caminho muito grande, né? Então as pessoas vão porque é uma coisa a se fazer. Você vai no lugar onde nós estamos aqui conversando, você vai ouvir alguém dizer alguma coisa que pode ou não mudar alguma coisa na sua vida. Mas é claro, daí se cria também uma cultura de eventos, né? de conferências. Tem gente que já viu, que adora um autor, que já viu ele falando 10 vezes, mas nunca comprou um livro dele e às vezes nunca leu o texto. Mas ele conhece as histórias que a gente, com o tempo, vai se obrigando a produzir para o palco, que é uma coisa maluca na nossa profissão, digamos, hoje. Assim, quando a gente vai falar em público, às vezes o público espera que nós contemos histórias. E com o tempo a gente conta uma história que ela funciona, você aprimora a narrativa e você trabalha, né, o que você trabalharia na literatura, você trabalha às vezes no discurso. Porque as pessoas estão lá querendo saber o que é que a literatura nos tem a oferecer. E é um processo de convencimento. Várias vezes eu fui em vários lugares e isso aconteceu. Você escuta as pessoas querendo que você vê as pessoas querendo que você as convença de que um livro pode ser bom para elas, mas no sentido até prático. Você falou da baleia azul, né? As pessoas discutem isso. Lembra, antigamente a gente podia falar no jornal a palavra suicídio, porque algum maluco podia ler a palavra e sentir um comichão. Era uma coisa mal pensada também. É necessário discutir o suicídio? Não podemos esconder a palavra, a ideia, a verdade do suicídio. Ao mesmo tempo, essa história da baleia azul foi uma maluquice completa. Todo mundo começou a falar, perceba se seu filho não está envolvido. Se ele recebe mensagens às 4h20 da manhã, porque é o horário que os russos mandam. Pô, eu vi isso em jornal escrito, cara. É uma vergonha esse tipo de apuração e divulgação, né? Então, tudo hoje tem essa eu falei disso, até perdi o fio da meada que eu estava falando. Você me falou da baleia azul, criou ruído. Mas eu estava dizendo... Eu perdi a ligação da baleia azul com isso. Você estava falando das pessoas que não têm dinheiro para comprar... Sim, exatamente isso. Eu lembrei do suicídio. A questão prática. Nós vivemos num país que é necessário, que o brasileiro precisa ser prático. E é isso que ele exige nesses eventos. Que nós entreguemos um produto a eles, não exatamente o livro, mas o espetáculo. Por quê? Porque se você vai ver na Rússia, na Finlândia, você vai ter 50 suicídios para 100 mil pessoas. No Brasil é 8. O Brasil não tem direito ao tédio, as pessoas estão querendo viver. Elas querem sobreviver. Quando elas pensam em termos de literatura, elas querem que a literatura ajude a continuar vivendo e sobrevivendo. Por isso, quando a gente viaja para vários lugares, a maior parte das cidades que a gente vai, não tem biblioteca, não tem livraria. Mas tem um evento lá, com escritores. E você faz como o Márcio fez e eu também trouxe, dá os livros para quem tiver afim, ou deixa no lugar para as pessoas lerem, na biblioteca do Sesc e tal. É todo um caminho. Se tomar no Brasil, é uma coisa maluca. 200 milhões. E para vender, quando a gente lançou na mesma época, 2009, 2010, né? Primeiro livro. Uma tiragem de autores como nós era 3 mil livros. Era a tiragem média, eles lançavam
3 mil livros a gente vai fazer e jogar logo para cima. Hoje, não chega a 1000. As pessoas estão, para lançar um autor novo, 800 livros. 1000, e mesmo um autor como nós, hoje, se uma editora vai pegar, ela vai falar, vamos começar com 1000. Porque daí a gente, se bater 1000, que beleza, né? Daí a gente faz uma segunda tiragem, uma impressão, e por aí vai. E é possível vender, mas também é necessário você ter o pé no chão. Você tem que escrever, você tem que falar com as pessoas, você tem que divulgar, você tem que